O Trump já fala abertamente em comprar um país que é a Groenlândia desde 2019. Agora ele fala dia sim, dia não, que os Estados Unidos precisam fazer isso para garantir a segurança nacional. Uma pessoa sem noção do que é consentimento, ele já ameaçou tarifar quem é contra e usar o exército para garantir isso. Agora, o que ele quer com uma ilha que é coberta de gelo em 80% dela, o que é, segundo ele, um pedaço de gelo mal administrado, no polo norte do planeta, que pertence à Dinamarca e tem uma economia que, pelo menos agora, é baseada principalmente em pesca e tem uma população menor do que a ilha de Itaparica, na Bahia? Pode não parecer, mas tem de tudo por lá na Groenlândia. Posição estratégica, um lugar que parece maior do que é por conta de como ele aparece nos mapas, tem o interesse das inimigas, tem terra para loteamento para bilionário que está fugindo de imposto e tem recursos naturais que a gente já vai ver como estão se tornando mais importantes e mais escassos a cada míssil disparado pelos Estados Unidos. O que, acredite ou não, também respinga por aqui no Brasil. Essa pressão gera uma crise e uma apreensão na Europa e deixa a Dinamarca de cabelos em pé, enquanto o primeiro-ministro da Groenlândia diz que a ilha não é uma propriedade que pode ser comprada. O que eu até concordo, mas eu não sei se eles pensam assim. Mais de um deles, inclusive. E antes de falar dos recursos alheios, uma dica para quem viaja, trabalha fora ou faz intercâmbio, ou quem sabe está pensando em visitar a Groenlândia. Esse episódio aqui tem o apoio da Revolut, que tem uma conta global com mais de 30 moedas, incluindo o Krone dinamarquês. E agora oferece IOF zero e spread zero. Só aí você já tem uma economia de até 8,5% em relação a cartões de crédito internacionais que cobram essas taxas. E em períodos de baixa do dólar, como é o caso agora, é uma economia muito relevante, principalmente se você planeja viajar nos próximos meses. Com os cartões aceitos em mais de 160 países, você tem benefícios de acordo com os planos. Uma super novidade deles é o cartão Ultra, que já te dá acesso ilimitado às salas VIP ao redor do mundo, 3 pontos por dólar gasto e rendimento a 120% do CDI. Esse é o melhor cartão da Revolut que chegou no Brasil como um dos mais competitivos do mercado, o que é ideal para você que gasta no Brasil e quer fazer o seu dinheiro trabalhar para você através dos pontos e também concilia todos os benefícios de uma conta global completa. Aqui no Brasil você encontra um aplicativo prático que faz transferências, pagamentos, investimento e tem rendimento de até 120% do CDI diariamente nos cartões Metal e Ultra, e aproveita que abrindo a sua conta Revolut pelo meu link no Saiba Mais ou o QR Code que está aqui na tela, você já garante 1.000 pontos depois de aderir ao programa Heavy Points no aplicativo e realizar R$150 em compras no cartão de débito ou de crédito da Revolut. Cada ponto vale 1 milha de companhias aéreas internacionais, mas também pode virar acesso à sala VIP, desconto em estadia e mais. Voltando à fria, vale lembrar que além do histórico pessoal do Trump, os Estados Unidos já, aspas aí, compraram pedaços bem importantes do próprio país, vulgo o direito de explorar essas regiões para si, como toda a parte central deles, que foi comprada da França em 1803 pelo equivalente a pouco mais de 380 milhões de dólares atuais, com os nativos que já viviam lá dentro. E eu recomendo você dar uma olhada no que foi o Caminho das Lágrimas para ver o que aconteceu com essas pessoas. Também tem o Alasca, que foi comprado em 1897 da Rússia, pelo equivalente atual a pouco mais de 130 milhões de dólares. Aliás, essa não seria nem a primeira negociação de compra de uma parte do país com a Dinamarca. Em 1910, o embaixador dos Estados Unidos na Dinamarca propôs trocar a ilha de Mindanao, nas Filipinas, que eram colônia dos Estados Unidos na época, pela ilha da Groenlândia da Dinamarca desde então. Não rolou de trocarem essas figurinhas, mas a Dinamarca vendeu as Ilhas Virgens para os Estados Unidos por 25 milhões de dólares em 1916, em troca dos Estados Unidos abrirem mão de qualquer interesse pela Groenlândia e de reconhecerem que a Dinamarca tem a soberania da ilha. Em 1946, o presidente dos Estados Unidos ofereceu 100 milhões de dólares em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro, pela Groenlândia, mas a Dinamarca não aceitou a oferta de novo, e ela continuou como colônia ou como parte da Dinamarca desde então. O decreto que reconhece o povo da Groenlândia como autônomo e com o direito de independência é de 2009.
Agora, quem também está de olho na região e disposto a apoiar a aquisição são bilionários como Peter Thiel e a patota dele, que estão interessados em construir os bunkers do fim do mundo, que a gente já explicou por aqui, além de conseguir terras por lá para poder construir condomínios fechados do tamanho de países, os tais Network States, onde eles não precisam estar sujeitos aos percalços que sofrem em sociedades caretas que impõem leis, impostos, direitos humanos e outras opressões nos mais ricos. Mais sobre isso em um próximo vídeo, inclusive. Por enquanto, nesse vídeo aqui, a gente vai ver o que encanta o olho dessas pessoas nos recursos de lá. Com 6 vezes o tamanho da Alemanha, o que é bastante, mas é bem menor do que parece em algumas projeções de mapa, e uma população permanente de só 56 mil pessoas, o que dá um estádio cheio, é relativamente pouca gente com essa autonomia por lá para resistir e se opor ao que está acontecendo. Até porque, mesmo a Dinamarca, que recusou as ofertas de antes, acabou tendo que aceitar entrar para a OTAN e autorizar desde 1951 a construção de bases militares dos Estados Unidos na Groenlândia, como a base espacial de Pitufik, que fica ali no caminho entre a Rússia e os Estados Unidos pelo norte e abriga, entre outras coisas, o sistema de detecção de mísseis balísticos e outros recursos estratégicos. De lá decolavam regularmente aviões bombardeiros armados de mísseis nucleares durante a Guerra Fria, que nem sempre pousavam pacificamente na volta. Vide o acidente que aconteceu em 68. A situação era tão surreal por lá que criaram o projeto Minhoca de Gelo, que testou criar uma base subterrânea ou subgelânea de aspas aí pesquisa nuclear ali perto da Rússia, a Camp Century, com uma série de túneis de quilômetros de extensão que eram escavados em gelo permanente na década de 60, que poderiam servir para armazenar mísseis nucleares estrategicamente escondidos. Essa era a pesquisa. Isso até o pessoal descobrir que o gelo é um pouco mais móvel do que parece e que ficar enterrado ou engelado dentro de um túnel colapsando e comprimindo você e o esgoto que você gerou e reatores nucleares não é lá uma ideia muito agradável. Então não é bem de hoje que os Estados Unidos têm um interesse pela região como uma ponte estratégica a caminho da Europa, em particular a caminho da Rússia. Só que agora tem outros recursos que estão ficando cada vez mais estratégicos e cada vez mais escassos, que também começaram a aparecer por lá. Isso porque a ilha da Groenlândia tem algumas das formações mais antigas do planeta, com 4 bilhões de anos, além de várias outras formações geológicas bem interessantes. Como destaca um estudo sobre mineração na Groenlândia de um ministério finlandês, a parte sul da ilha tem bastante rochas vulcânicas que foram formadas pelo magma, pela lava, que saiu com a separação do Atlântico Norte. E elas foram moídas e pulverizadas pelo gelo, o que é o tipo de formação que é ótimo para trazer do manto e expor metais como urânio e terras raras que se quer explorar. Segundo um relatório geológico da Dinamarca e da Groenlândia de 2018, não faltam recursos estratégicos por lá. Tanto que, segundo o acordo que foi assinado entre a União Europeia e a Groenlândia em 2023, dos 34 materiais estratégicos para a Europa, e em particular estratégicos para tecnologias verdes, como baterias, painéis solares e motores elétricos, 25 deles são encontrados na ilha, como lítio, nióbio, estrôncio, molibdênio e terras raras. 2 dos depósitos de terras raras que já são conhecidos por lá têm o potencial de serem alguns dos maiores do mundo, até com neodímio e disprósio suficiente para atender a 1/4 da demanda mundial futura. Isso se, aspas aí, a resistência da população não continuar atrapalhando o grande desenvolvimento industrial e os benefícios econômicos que a mineração pode trazer. Isso segundo os países do Conselho do Ártico: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, Islândia, Noruega, Rússia e Suécia. Um recurso que a Europa deveria estar se preparando para explorar em parceria com o Reino Unido, segundo o Reino Unido. Além do potencial da região ártica ao redor de ter muito petróleo e até 1/3 do gás natural do planeta que ainda não foi descoberto. Segundo o Comitê Geológico dos Estados Unidos, só a costa leste da ilha pode ter reservatórios de petróleo tão grandes quanto o total que já é conhecido para os Estados Unidos. Até Kimberlito, que é um tipo de formação que pode ter diamantes, já foi descoberto por lá na década de 70. Parece que todo país da região tem um relatório sobre os recursos naturais da Groenlândia
e uma opinião sobre o que ela deveria fazer com esses recursos e com a sua soberania. Enquanto o Trump olha para tudo isso como um monarca português do século XVI olharia para uma ilha com nativos pintados de ouro segurando potes de pau-brasil cheios de café, de noz moscada, rapadura e pólvora. Afinal, nas palavras do Trump, não é possível usar dinheiro federal do país para coisas como escolas e sistema de saúde, porque eles têm que afunilar tudo para o orçamento militar. E tudo indica que esse gasto com o orçamento militar não está sendo com comida. Como que deve ser então? Os primeiros dias dos ataques ao Irã na Operação Fúria Épica, ou aspas deles, quando o poder decisivo dos Estados Unidos para destruir o regime terrorista do Irã foi usado, segundo a Casa Branca, custaram alguns bilhões de dólares. E muito desses custos são os mais de 5.000 mísseis que viabilizam, aspas de novo para o que a Casa Branca diz, poder esmagador, precisão letal e determinação inabalável. E no meio disso, tem um problema. Como descreve um artigo sobre o custo real do conflito, custo econômico. Só para repor essa munição que eles gastaram, deve custar, na verdade, mais de 10 bilhões de dólares. E se podem repor o dinheiro que foi gasto nesses primeiros dias, isso é uma coisa. Agora, tem que ver se eles conseguem repor as terras raras que eles usaram para fazer essa munição toda. Isso é outra coisa. Porque no meio desses bilhões de dólares, só nos primeiros dias de conflito, entre sistemas guia de mísseis, atuadores e motores desses mísseis, desses milhares de mísseis, radares que foram destruídos pelo Irã e outras perdas, estão pelo menos 140 quilos de neodímio, 37 quilos de tântalo, 18 quilos de galho e 7 quilos de disprósio, o que não parece muito em quantidade, perto de toneladas de explosivos. Inclusive, dado que os Estados Unidos são os donos do maior estoque de terras raras do mundo, até você lembrar que, como eu falei no vídeo sobre terras raras, quem controla entre 90% e 100% da produção desses elementos é a China. E especificamente a exportação dessas terras raras foi barrada e controlada pela China, principalmente para uso militar, em resposta às tarifas que o Trump impôs em 2025. Além de serem recursos que são disputados hoje em dia com os fabricantes de chip que estão suando para fazer os componentes de data centers para construir aquele grande pé de feijão da inteligência artificial que é basicamente o que movimenta dinheiro no país. E se a China controla e regula a exportação dessas terras raras, sobram poucas outras fontes. O próprio Irã é um produtor desses tipos de minerais, além do próprio petróleo, que declaradamente motivou a guerra. Só que isso deve ficar para quando a liderança inabalável do Trump conseguir a sua conquista épica da Guerra Santa que eles estão travando, nas palavras deles. Por enquanto, se eles quiserem continuar essa Guerra Santa no Golfo Pérsico, baseada em versículos de Pulp Fiction, acredite ou não, vão precisar de recursos naturais extraídos das colônias que conquistarem. O que é uma estratégia que o monarca português do século XVI acharia muito familiar. Agora, fazer isso com a ajuda de bilionários que enriquecem conquistando essas colônias, se impondo sobre os nativos, extraindo recursos e construindo nações soberanas privadas onde fazem o que quiserem, é algo que esse monarca talvez achasse bastante inovador, porque é uma estratégia que só foi começar a ser testada no século XVII, com a criação das primeiras companhias de capital aberto e companhias majestáticas, como a Companhia Dinamarquesa das Índias Ocidentais, que começou como Companhia Africana Dinamarquesa em 1659 e se apossou das Ilhas Virgens em 1672, que depois entrou naquela troca com os Estados Unidos. O que está no caminho dos Estados Unidos fazerem isso agora, com a Groenlândia, é a autonomia da região e a regulamentação pesada de mineração que o governo de lá impõe para a exploração de recursos naturais que vão ser exportados. E uma força natural também, mas essa vem perdendo força. Você talvez se pergunte como que a Groenlândia ainda tem recursos minerais interessantes se ela está logo ali do lado de um continente que é bastante famoso por invadir outros continentes para roubar seus recursos minerais ou fazer parcerias estratégicas com regiões providas de recursos como o Brasil colônia ou a costa africana, ou mais de um continente. Mas acontece que muitos desses recursos só se tornaram importantes recentemente por conta das tecnologias modernas
que demandam eles. As pesquisas geológicas da região começaram a buscar terras raras muito recentemente. E a maioria dessas pesquisas foram feitas na costa da Groenlândia, porque tem um outro detalhe que revela muito sobre a mentalidade do governo atual dos Estados Unidos e a sua aparente falta de política de mudanças climáticas. Se fala em potencial de recursos porque muitos deles, como o kimberlito, são pouco estudados ou só são reconhecidos nas partes que descongelam, por conta da dificuldade logística da neve e do gelo permanente da região, porque grande parte da ilha está debaixo do gelo por enquanto. Por exemplo, a mina ativa de anortosito que tem por lá já funciona extraindo esse mineral e opera o ano todo, mas eles só podem colher o material no porto por 7 meses, porque ao redor do período do inverno tudo congela. Tudo congela por enquanto. E eu digo por enquanto porque a gente está vivendo em um mundo que está em mudança e está ficando mais quente por causa da nossa ação. Se você quiser procurar por alta histórica de temperatura na Groenlândia, você precisa especificar o ano, porque isso é notícia ano após ano, com altas de 20 a 30 graus Celsius acima da média, recorde após recorde. E com isso, muito do gelo da região ártica está indo embora. E aí está revelando os tesouros que estavam por baixo desse gelo, como por exemplo todo o esgoto, óleo diesel e o lixo nuclear do Camp Century, que deve ser exposto até o final do século, se não antes. E junto com isso, o que vai ficar mais disponível são os recursos minerais, como as terras raras, como o gás natural e como o petróleo. Ou seja, eles estão contando com o aquecimento global, que negam, para tornar o investimento viável. Estão contando com isso para ficar até com a água do gelo que deve derreter. Aí você decide se é a carteira dessas pessoas ou a boca delas que mais representa as suas crenças reais. Porque a mentalidade de quem realmente não contava com o aquecimento global, ou melhor, quem nem sabia disso, é a mentalidade de quem tentou construir uma base nuclear embaixo do gelo e contava com a deposição contínua de neve em cima disso para manter tudo oculto sem precisar se preocupar com o degelo expondo lixo radioativo na década de 60. A mentalidade do Trump e de quem mais banca a sua disputa pela Groenlândia é a de contar com a água e com os recursos minerais que o aquecimento deve liberar para extrair mais combustíveis fósseis, acelerar mais esse processo e escapar dele vivendo em um dos poucos locais habitáveis que sobrar e distantes o suficiente para não precisarem encontrar por aí quem mais sofre com isso ressentido. Na linha do segredo dos bilionários que a gente conta no outro vídeo, não só estão se preparando para um colapso ambiental que eles mesmos provocam e aceleram e poderiam evitar, como contam com isso para a aposta se pagar. E a gente aqui no Brasil deve ver mais do que os efeitos dessas mudanças climáticas. Porque afinal, como disse o Thiago Novo no Não Ficção por aqui, a gente tem muitas terras raras no país e a pressão por esse recurso também já apareceu. E como um país que já participou de mais de um ciclo desses de fornecer recursos para invasão alheia, parece ter batido uma certa nostalgia. Goiás, por exemplo, assinou um memorando de intenções do Estado diretamente com os Estados Unidos. Enquanto isso, Minas Gerais e Bahia planejam parcerias do tipo. São estratégias que esbarram em alguns detalhes, como autonomia e soberania do Brasil, quando a Constituição e o governo federal são quem regula a exploração de minerais por aqui. Enfim, a gente vive em tempos incertos, mas tem um futuro que está cheirando bastante a passado passando por aí. Se você quiser mais sobre esse futuro, mais sobre o que acontece, mais sobre os recursos, mais sobre tudo que está envolvido aí, de ciência, a política, a geografia, a geologia e recursos naturais, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os vídeos regulares e o Não Ficção, que é o nosso podcast de ciência do dia a dia, que tem discussões ótimas ao redor disso. Vídeo de discussão com o Thiago sobre terras raras, por que elas são comuns aqui no Brasil e qual é o trabalho para extrair isso e como elas foram importantes para a mudança atual que a gente vê no mundo, e com o Leonardo sobre onde foi parar o nosso ouro e o que aconteceu da última vez que o Brasil bancou o desenvolvimento da Europa usando um recurso mineral nosso. Até a próxima.